Lula pode tudo. Lula pode se aliar com o Maluf, pode se aliar com Sarney, e agora está se aproximando de Alckmin. E aí o Lula pode. Mas se fosse o Ciro Gomes que se aproximasse do Alckmin, que é um homem que eu respeito como democrata, o que os petistas que hoje estão aplaudindo Alckmin diriam? Diriam que é uma aliança com a direita, que isso não pode. Isso é feio. Como alguns, ficaram com essa papagaiada de frente ampla de esquerda e que, por exemplo, nos atos contra Bolsonaro, só podia gente do campo da esquerda. Se tiver o MBL, o PSDB, nós não aceitamos. Inclusive lá o puxadinho do PT, o PCO, agrediu militantes do PSDB e até mesmo, inclusive, militantes do PDT. Por quê? Porque eles só querem só eles. Mas se o pai Lula disser que vamos andar com o PSDB, os mesmos que são contra o PSDB ou contra figuras da centro-direita, esses mudam de opinião, um passe de mágica. Por que isto? Porque a política se tornou um antro, um lugar de espaço para o fanatismo. As pessoas projetam as suas carências em figuras como Lula ou como Bolsonaro. E como elas projetam-se nessas figuras, elas não aceitam críticas a eles. Porque não é a crítica ao Lula em si, é como se estivesse criticando esta pessoa. Porque ela não quer ouvir, ela não quer enxergar a realidade dela. Ela não quer se enxergar como um sujeito falho. Por quê? Porque isto vai desconstruir, vai incomodar, vamos dizer assim, porque é um processo, assim, vamos dizer assim, de imaturidade psicológica e, é claro, que com reflexo no pensamento político. Então, meus caros, eu não vejo nenhum problema do Lula se aproximar do Alckmin. O que eu vejo como problema e como problemático e que me incomoda muito, é que se o Alckmin se aproximasse do Ciro, seria criticado o Ciro e o Alckmin, porque não poderiam, era um absurdo. Como aqueles que criticaram o Ciro em 2018, com a aproximação dele e com a sua vice na sua chapa, a Cátia Abreu. Muitos criticaram, mas olha só, o Ciro está com a Cátia Abreu, a Cátia Motosserra, olha que absurdo. Porque a Cátia é uma política de direita. Daí, tudo bem. Mas se fosse o Lula e a vice a Cátia Abreu, será que os mesmos que criticam o Ciro fariam essa mesma crítica? Se você faria a mesma crítica, eu respeito ela. Agora, se você muda a posição porque com Lula você não pode criticar porque isso enfraquece o campo progressista, por babá, aí não tem nenhum respeito pela, abre aspas, crítica. É muito mais suspiro de torcedor do que realmente uma reflexão crítica analítica. E isso para mim não me interessa. Eu sou eleitor do Ciro Gomes, faço aqui, digo que eu vejo o projeto do Ciro como o melhor projeto apresentado no campo eleitoral atualmente, mas eu nunca fiquei passando pano para coisas que eu acho que de repente o Ciro não corresponde. Por quê? Porque eu vejo o Ciro como um sujeito humano, que tem boas intenções e tem belíssimas, vamos dizer assim, definições sobre o Brasil, é um sujeito altamente inteligente, mas eu não preciso ficar aqui 24 horas bajulando o Ciro. Eu acho que ele não precisa disso, nem eu preciso fazer isso. Eu estou aqui para debater ideias. E, infelizmente, a discussão política não está mais em torno de ideias. Inclusive há pessoas, e eu sou daquele que critica inclusive os seus, e por isso que eu sou odiado por muita gente. Porque eu já critiquei muito, mas muito, todo mundo sabe que eu já critiquei o comportamento bem parecido com o lulista por parte de muita gente que está com o Ciro Gomes hoje.
E eu não aceito isso. Eu não quero que o Ciro seja um Lula, nem tampouco um Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais crítica. Mas a visão crítica ela não pode ser seletiva, como eu tenho visto ultimamente. É isso que me incomoda. E isto, infelizmente, tem se repetido muito nos últimos anos. E é isso que tem gerado confusões, dissensões e tem feito, na verdade, muito desse caos político, porque o caos político está hoje no fanatismo, em que aceita tudo de um lado e do outro lado nada. Aqueles mesmos que criticam Bolsonaro porque Bolsonaro fala coisas absurdas são aqueles que passam pano para as falas absurdas historicamente ditas por Lula. Por que para Lula é uma coisa e para Bolsonaro é outra? Eu acho que Bolsonaro e Lula são reacionários dentro dos seus campos. Por quê? Por dentro daquilo que eu mensuro, o meu valor não pode ser diferente para o outro. Se eu critico o Ciro, eu também tenho que saber por que critico o Ciro. E se eu critico o Ciro por uma determinada aliança, por que o outro, quando faz aquele mesmo tipo de aliança, não é criticado? Por que 2 pesos e 2 medidas? Não, 2 pesos, 2 medidas, mas elas têm que ser iguais e não diferentes. Essa coisa seletiva é coisa de torcedor de futebol. É aquele fanático para o clube A, B ou C que só enxerga a qualidade do seu clube e o clube do outro não presta. Isso cabe no futebol, que é uma coisa do lúdico, mas não deveria caber na política, que é algo sério e que move com vidas. É isso que eu tenho para dizer. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, participe de nossas redes sociais, nós estamos tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é claro, compartilhe esse vídeo se você achar interessante. E claro, fique à vontade para deixar as suas impressões aqui no campo dos comentários.